Bem-vindo ao canal Sinopse. Mas antes de iniciar, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Existem filmes de terror que assustam pelos monstros, outros pelos sustos inesperados, mas há aqueles que conseguem algo muito mais difícil: provocar medo através da tristeza, do silêncio e da dúvida. E é exatamente isso que faz O Orfanato, título exibido no Brasil, ou El Orfanato, no título original lançado em 2007. Dirigido por Juan Antonio Bayona, com produção de Guillermo del Toro. O filme reúne um elenco marcante, com Belén Rueda, Fernando Caio e Roger Príncipe. O resultado é uma obra que mistura suspense psicológico, drama e terror de forma magistral, conquistando público e crítica ao redor do mundo. A história começa quando Laura retorna ao antigo orfanato onde passou parte da infância. Para ela, aquele lugar guarda lembranças felizes. Foi ali que cresceu, fez amigos e sonhou com um futuro melhor. Agora adulta, decide comprar a propriedade ao lado do marido e do pequeno Simão, seu filho adotivo. O sonho da família é transformar o velho orfanato em um lar para crianças com necessidades especiais. A ideia parece perfeita. O lugar, apesar de antigo, transmite uma beleza melancólica, cercada pelo mar, pela neblina e por corredores que parecem guardar lembranças esquecidas pelo tempo. Mas basta pouco tempo para que pequenas situações estranhas comecem a surgir. Simão passa a conversar com amigos invisíveis. No início, Laura acredita que tudo não passa da imaginação fértil de uma criança. Afinal, é comum inventar companheiros de brincadeira. Só que essas conversas começam a ficar cada vez mais inquietantes. O menino fala sobre crianças que ninguém consegue ver. Descreve personalidades, brincadeiras e até conflitos como se realmente estivesse convivendo com elas. É nesse momento que o filme planta a primeira grande dúvida na cabeça do espectador. Será que tudo faz parte da imaginação de Simão? Ou existe algo muito mais antigo escondido naquele lugar? Enquanto Laura tenta encontrar respostas, acontecimentos cada vez mais estranhos começam a desafiar qualquer explicação racional. Portas se abrem sozinhas. Ruídos ecoam pelos corredores. Objetos aparecem fora do lugar. E a atmosfera da casa muda completamente. O interessante é que o orfanato nunca depende de sustos fáceis. Pelo contrário, ele trabalha com o silêncio, com a expectativa, com aquela sensação de que existe alguém observando, mesmo quando a câmera mostra apenas um corredor vazio. Essa construção lenta transforma cada cena em um exercício de tensão. O espectador permanece o tempo inteiro tentando descobrir o que é real e o que pode ser fruto do medo, da culpa ou da própria imaginação. Outro grande mérito do filme está em sua protagonista. Laura não é uma personagem que enfrenta monstros usando armas ou poderes especiais. Ela enfrenta algo muito mais difícil: o desespero de uma mãe. E essa emoção torna toda a narrativa muito mais forte. Cada decisão dela nasce do amor pelo filho, fazendo com que o suspense deixe de ser apenas sobrenatural e passe a ser profundamente humano. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas consideram este filme uma obra-prima do terror psicológico. Na superfície, parece uma clássica história de fantasmas. Mas, por baixo dessa camada, existe uma reflexão sobre perda, memória, infância e o peso das lembranças. O orfanato em si praticamente se torna um personagem. Suas paredes antigas, os brinquedos esquecidos, os quartos vazios e a constante presença do mar criam uma identidade única. É impossível assistir sem sentir que aquele lugar guarda histórias que nunca foram completamente encerradas.
E quanto mais Laura investiga o passado da construção, mais segredos começam a surgir. Pequenos detalhes revelam que muitas tragédias aconteceram ali anos antes. Pessoas passaram por aquele lugar carregando dores profundas. E algumas marcas parecem nunca ter desaparecido. A narrativa faz questão de mostrar que certos acontecimentos deixam cicatrizes que atravessam gerações. Outro aspecto fascinante é o uso do jogo infantil 1, 2, 3, bate na parede, adaptado para momentos de extrema tensão. Uma simples brincadeira de criança ganha um significado completamente diferente dentro da história. É impressionante como algo tão inocente consegue provocar tanto desconforto. Essa é uma característica constante do filme. Ele transforma objetos comuns em elementos assustadores. Uma máscara, um corredor, uma porta entreaberta, o silêncio, tudo parece carregar algum significado oculto. E isso demonstra o enorme cuidado da direção de Juan Antonio Bayona. Cada enquadramento foi pensado para aumentar lentamente a ansiedade do público, sem exageros, sem excesso de efeitos especiais, apenas utilizando fotografia, som e interpretação. Falando em fotografia, vale destacar que o filme utiliza tons frios durante praticamente toda a narrativa. O azul acinzentado e a iluminação natural reforçam a sensação de isolamento. A trilha sonora também merece destaque. Ela nunca invade a cena de maneira exagerada. Ao contrário, em muitos momentos, o silêncio é mais assustador do que qualquer música. Essa escolha torna cada pequeno ruído ainda mais impactante. Uma curiosidade interessante é que Guillermo del Toro acreditou tanto no projeto que decidiu produzi-lo, ajudando a apresentar o trabalho de Bayona para o público internacional. Embora muita gente pense que ele dirigiu o filme, sua participação aconteceu principalmente como produtor e apoiador do projeto. Outra curiosidade é que o orfanato foi escolhido para representar a Espanha na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional, consolidando sua enorme repercussão mundial. Além disso, o longa recebeu diversos prêmios e indicações em festivais importantes, sendo frequentemente lembrado como um dos melhores filmes de terror do século XXI. E talvez isso aconteça porque seu verdadeiro medo não está nos fantasmas, está nas emoções, no sentimento de culpa, na esperança, na perda. E principalmente na capacidade que algumas lembranças têm de permanecer vivas, mesmo quando acreditamos que ficaram para trás. Quando os créditos finalmente aparecem, a sensação não é apenas de susto, é de reflexão. Poucos filmes conseguem equilibrar terror e emoção com tanta sensibilidade. Sem recorrer ao excesso de violência, o longa constrói uma experiência que permanece na memória muito tempo depois da última cena. Talvez seja justamente essa a maior força de O Orfanato. Ele nos lembra que alguns lugares nunca esquecem quem passou por eles. E algumas histórias continuam ecoando muito depois de terminarem. Se você gosta de suspense psicológico, narrativas inteligentes e filmes que conseguem emocionar tanto quanto assustar, esta é uma experiência praticamente obrigatória. E quando tudo parece finalmente fazer sentido, você percebe que as respostas talvez sejam ainda mais dolorosas do que os próprios mistérios. Comente, dê seu like e inscreva-se no canal.